Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Emoção em alto nível aqui, emoção pura na final da Copa do Mundo 2025, a última partida. A gente cobriu esse campeonato o mês inteiro, literalmente um torneio muito longo e a gente tem muita emoção. E aqui a pérola da pérola, o suco do suco aqui do torneio, Wei contra Sindarov na final. Eles empataram as duas partidas clássicas, desempate é tie-breaks, 15 minutos para cada um, 10 segundos de acréscimo por lance. Primeira partida empataram e agora o Wei vai jogar para ganhar, ele tem as peças brancas, ele vai para agressão. Aqui pode ser não, será a decisão de aqui eu já vou dar spoiler, não dá empate essa partida. Um dos dois vai ser o campeão aqui da Copa do Mundo 2025, o chinês, super chinês Wei. Abre com o peão do rei E4, Sindarov responde com E5, essa é a escolha dele. E aqui a gente analisa o lance 1 mesmo, porque você fica curioso, ele vai jogar uma francesa, será que ele é maluco? Ele vai jogar uma siciliana, será que ele é agressivo? Ele vai jogar uma Caro-Kann, será que ele joga no contra-jogo? Um Alekhine, será que ele é Rafa Milk, adepto das variantes malucas do Rafa Milk? Não, nada disso. Aqui E5, temos aqui o desenvolvimento dos cavalos e bispo C4 foi a escolha do Wei e não a Ruy Lopes, que cairia no embate técnico, no embate teórico ali de abertura. Bispo C4 vai para a luta, abertura italiana, cavalo F6 dá o tom do contra-jogo, dá o tom da partida agressiva, D3 faz a proteção, bispo em E7. Todo mundo coloca os reis em segurança e agora cavalo C3 segue o desenvolvimento das peças e as pretas querem jogar cavalo A5 para eliminar esse bispo aqui do tabuleiro. No entanto, esse lance é ruim porque pendura o peão, por isso D6 foi jogado, agora sim ameaçando o cavalo A5, por isso A4 foi jogado, dando uma rota de fuga para o bispo. E aqui, bispo G4, crava o cavalo, coloca uma pressãozinha em F3. H3, antes que seja tarde. Bispo toma, dama toma. O Sindarov decide trocar mesmo o bispo pelo cavalo, deixar o Wei com o par de bispo. Será que foi uma boa decisão? Bom, momentaneamente ele ganha um bom dinamismo com o cavalo D4, por isso dama volta para D1 para defender e agora C6 aqui, ganhando mais espaço na ala da dama. Bispo fica seguro na casa de A2. Cavalo manobra para a casa de E6, torre vem para E1 e aqui dama C7 finaliza o desenvolvimento das peças. Wei também vai finalizando o seu desenvolvimento com bispo em E3, depois de B6 dama em F3, também finalizou o desenvolvimento. Aqui a gente já pode chamar de meio jogo. Rafael, essa linha no xadrez não existe um ponto, né, que passa a ser o meio jogo, é uma transição, né? Aqui a gente pode afirmar que a transição já está completa, que aqui já é o meio jogo. Tem gente que poderia considerar que o meio jogo estava até um pouquinho antes, aí não necessariamente precisaria ter jogado dama F3, tá? Mas aqui a gente já pode com certeza afirmar, né? Porque as peças já não estão mais nas casas iniciais, pelo menos as peças menores, e o rei já rocou, né? E a dama já saiu. Bom, torre de A em D8 foi jogado, temos aqui H4, o Wei vai para o ataque diretamente, dama D7 agora jogado pelo Sindarov, e dama em H3, que estratégia maluca é essa do Wei, H4 com dama H3, bom, coloca aqui uma pressão nas casas claras, talvez esse cavalo queira vir para F5, vamos ver qual é o plano do Wei. Torre de F em E8 foi jogado e aqui o Wei decide tomar o cavalo. Ele acredita que isso pode ser bom porque agora tem peões dobrados, isso pode ser uma fraqueza ou talvez não, porque agora também controlou aqui a casa de F5 e também deu suporte para D5. Aqui tudo pode acontecer, galera. O cavalo realmente manobra para E2, D5 ataca o centro, o cavalo vem para G3 e torre vai para a coluna recém-semi-aberta, a coluna F, né? H5 foi jogado, o Wei continua o ataque na ala do rei e aqui H6, paralisando esse peão. Torre E2, já prevendo aqui uma fúria que vai começar a existir na coluna F, traz mais uma proteção, não custa, porque agora a torre F7 foi jogado, torre de A em E1 coloca também pressão na coluna E, e bispo D6 traz mais uma defesa, já paralisa completamente essas duas torres. Notem, não há ponto fraco aqui por enquanto, tá tudo defendido, todo mundo aqui prestando atenção nos seus pontos vulneráveis. Aqui também defendido. A partida segue com o lance bispo D2. E agora esse lance abre a atividade das torres. Também
traz uma possibilidade de alguma expansão aqui na ala da dama. Torre de D em F8, opa, pressão na coluna F. Bispo vem para C3, legal, já tem umas ameaças aqui. Por isso D4 fecha a posição, joga o bispo de volta para D2 e C5 solidifica essa estrutura wing partial. É o nome dessa estrutura aqui, ó, uma wing parcial com cavalo fake. Né? Rafa, é verdade? Essa formação é verdade, está nos maiores livros dos grandes mestres. Se você já leu todos os livros de grandes mestres e não encontrou isso que eu estou falando, talvez você não tenha lido algum deles, né? Tem um livro do Milk, J.M. Milk, que fala dessa formação wing parcial com horse fake. Bora para a partida. Aqui seguimos com o lance B3. Agora, também aqui nada, mas aqui travou, né? Fez uma wing parcial short. E agora temos aqui o lance A6, aqui o Sindarov ativa sua wing. Cavalo em F1, temos agora o lance dama em E8. E aqui torre em A1. O EI agora tá querendo ação na ala da dama. Ele falou aqui eu estabilizei, agora eu vou atacar na ala da dama. Torre E7 foi jogado pelo Sindarov, trazendo a proteção para cá. Vamos ver esse plano aqui do Sindarov. Esse lance também faz um ataque descoberto aqui para cima do peão, né? Então, por isso, o cavalo G3 foi jogado, trazendo aqui a defesa. E a dama passa para casa de C8, continua defendendo aqui o peão. E também atuando na ala da dama. Olha esse jogo, cara. Cavalo em F1 foi jogado, praticamente propondo o empate. Se jogar dama E8, vai jogar cavalo G3. Mas aqui, o Sindarov mostra aqui que é jogo, rasga um B5. Cavalo em H2 foi jogado C4, opa! Isso aqui virou aquela wing lá, virou uma wing distorcida. Temos agora o lance peão toma, peão toma, peão toma, peão toma. E aqui temos cavalo G4, o computador fala assim, esse lance foi um erro. Para de prestar atenção, você dá muita importância para o que o computador fala, né? Você vai dar importância para o robô, imagina que você está começando a treinar judô, né? Aí vai vir lá o faixa preta, não sei o que lá, vai te criticar porque você não fez um golpe genial lá de mestre na sua primeira aula? Não vai, né? Então a engine é mais ou menos a mesma coisa, né? A engine está calculando bilhões de lances à frente, está falando, opa, cavalo G4 daqui a 40 lances não vai ser legal, né? Não dá importância para isso. Isso não pode ser considerado, para seres humanos, isso daqui não pode ser considerado um erro, né? Não tem cabimento isso. Enfim, esse lance traz o cavalo para o jogo, tira do canto. E agora C3 ataca o bispo, dá uma descoordenada aqui, porque agora vai ter que tirar o bispo. Mas primeiro o EI decide trocar um pouquinho de peça. Segue com o cavalo em F6. Temos agora a torre em F6 e o bispo atacado vem para casa de E1. Essa torre ficou sem nenhuma casa, cara. Isso aqui tá desesperador. Tem que resolver isso, hein? Agora, a torre de F em F7 foi jogada agora pelo Sindarov e temos F3. Finalmente, o bispo vai poder jogar, a torre vai poder ganhar liberdade. Torre A7, não deu tempo de coordenar aqui as torres, por isso torre D1 foi jogado. Daria para trocar também, jogar um bispo G3, depois tentar lutar aqui pela coluna, um pouco mais difícil já a situação aqui para o EI. Por isso torre D1 foi jogada e agora torre A2 coloca pressão no peão. Tá difícil aqui, de repente o Sindarov tá colocando pressão, o EI tá tendo que se defender, o tempo do EI começou a ficar ruim, bispo H4 foi jogado, torre vem para B7, preparando a outra torre na sétima horizontal. E aqui dama G4 prepara um contragolpe. Por enquanto aqui tá defendido, mas aqui também tá defendido, mas se essa torre se avançar demais, de repente pode existir um contrajogo. Por isso dama em E8 foi jogado. Opa, a dama fica um pouquinho mais próxima aqui do rei. Controla também a casa de G6. E aqui rei H2. É aquele momento que o cidadão tem que achar um lance que não perde, né? Joga o lance rei H2. Claro que existem outros lances aqui, G3. Se você quiser tentar trazer o rei para F1, mas a posição é delicada, né? Uma torre controlando a fileira do fundo, a outra defendendo o peão e essas peças tentando atacar. Notem que se não tivesse jogado dama E8, se tivesse jogado diretamente esse lance aqui, ainda dá para defender aqui a posição. Tá difícil, mas é o suficiente aqui. E a dama não pode se juntar ao ataque aqui na ala da dama, porque a dama tá defendendo aqui a ala do rei, né? Então, há um equilíbrio de forças aqui, mas um equilíbrio muito instável. Qualquer vento derruba para qualquer lado. Por isso, a partida seguiu com rei H2 e aqui dama chegou em F7.
G3 evita um possível dama em F4, agora temos aqui o lance torre de B em B2 e aqui no limite torre C1, o único lance da posição e aqui rei H7. Mais uma vez, as pretas colocaram as brancas aqui em defensiva máxima, fazem o lance de rei, controlam um pouquinho mais a casa de G6 e passa a vez. E agora rei G2, que mais jogar aqui? As peças praticamente não podem se mexer, galera, a tensão é máxima. E nesse momento, o Sindarov vai para uma ideia. Ele faz o lance torre B8, temos aqui o lance torre em F1, torre B7, aqui F4, aqui é interessante olhar esse momento. Se você olhar os relógios, 36 segundos cada um, o que passa na cabeça do Wei nesse momento para ele jogar um lance do tipo F4? Porque aqui ele poderia fazer qualquer outro lance, jogar rei H3, rei G2, e também o Sindarov ia fazer isso. Aqui é o momento que o cidadão fala, é agora. É aqui que ele assume riscos, é aqui que ele vai pro tudo ou nada. A verdade é essa. F4 mostra um aspecto psicológico muito forte do Wei de falar, cara, é agora, é a pegada, eu vou arriscar. Eu sei que, mas é impossível postergar esse momento para sempre. Alguma hora tem que ir pro tudo ou nada, tem que assumir riscos. O Wei rasga o F4. Peão toma e aqui E5 foi jogado. Uau, que é isso, cara? Confusão rolando, tempo caindo. Os caras continuam achando os melhores lances bispo C5. É claro que é possível aqui um bispo toma, seguido de torre por C2 e capturar alguns peões por uma peça. Mas nesse momento o Sindarov prefere jogar aqui o seguro. Temos aqui o lance torre por F4, a dama atacada fica aqui em E8 no limite, defendendo esses pontos críticos. E agora a torre de E em F2 coloca pressão na coluna F. E aqui torre em A1 no limite, o bispo tá segurando a casa de F8, não esqueçam dele. E aqui temos o lance dama em F3, um canhão de Alekhine. Que quase um canhão de Alekhine. O canhão de Alekhine são as duas torres aqui no topo e a dama na base, né? Mas aqui a gente pode dizer que é a bazuca do diamante. Olha aí, um grande abraço pro grande mestre André Diamante. E aqui então, torre de B em B1 foi jogado, trazendo as duas torres aqui pra cima do rei, galera. Dama em E4 com cheque, no limite o Wei vai pra cima, rei G8 e aqui... Nesse momento, o Wei faz o lance G4. Rafa, como ele é capivara? Por quê? Por que você tá falando que o Wei é capivara? Ah, no momento que ele tinha que ganhar, ele fez um blunder desse. Por que esse lance é um blunder? Não é. Não é um blunder. Isso, mais uma vez, é coisa de computador, tá? É classificação aqui da engine, tá? Não é um blunder. Ele tá indo pro ataque, o tempo tá caindo, o coração tá pulsando, os caras estão a 1000 por hora. E mesmo se fosse uma partida pensada, esse lance não seria um blunder, seria um lance normal. Porque o computador fala pra jogar o quê aqui, pra manter essa barrinha aqui, ó? Fala pra jogar dama G6. Qual que é o problema de dama G6? Aqui as pretas têm defesa. Elas podem simplesmente trocar aqui as damas, dar um cheque aqui, joga o rei pra lá, joga o rei pra lá e coloca pressão no peão de E5. O bispo tá segurando aqui, não tem mate. Ah, mas aqui eu jogaria com torre F7, vou botar as duas torres na sétima. As pretas têm contra-jogo, elas seguram a fileira do fundo aqui para não levar mate. Aqui a torre vem pro ataque, não tem problema, as pretas se defendem com todas aqui as possibilidades, tá? Então, claro, dá para defender essa posição, o jogo continuaria e com chances para os dois lados. O Wei decidiu jogar com G4, segue o baile, torre H1, o rei já escapa aqui em G3 e aqui agora essa torre aqui tá amarrada na defesa da sua irmã, torre de A em E1, ataca a dama, torre em E2 faz a cobertura, temos aqui torre toma, dama toma e bispo em E7. Eu quero comentar o quão impressionante tá sendo essa partida. Os caras estão no lance 55, fazendo uma luta épica, mantendo o equilíbrio na partida inteira. É uma coisa muito rara de se ver, né? Uma precisão absoluta, um nível altíssimo. Isso prova que esses caras tinham que mesmo estar na final, né? Isso numa partida com pouco tempo no relógio, eles achando lances de uma qualidade absurda, lances perfeitos. A partida segue com lance bispo toma, dama toma. E aqui... Agora sim, sempre nas partidas entre seres humanos, haverá um momento em que o primeiro jogador fará um erro, e esse momento costuma ser fatal. O Wei vai para o lance torre por peão, um lance natural, que captura o peão, acreditando que dama em H4 aqui não vai fazer nenhum problema, que o rei poderia escapar. No entanto,
o Sindarov vai tentar mostrar que essa leitura tá errada. Mas, Rafa, o que pode jogar aqui? Na verdade, só existe um lance nessa posição, que é o lance rei G2. Não é fácil encontrar. Olha que bizarro o que tem que achar aqui. Tem que achar rei G2. Esse já é bizarro. O próximo você não vai acreditar. Depois de dama H4, vindo pra cima aqui do rei, teria que achar esse lance aqui, ó. Quem que achou ao toque, levanta a mão aqui, vai ganhar uma pizza de salsicha. Se você encontrou esse lance ao toque, levanta a mão, que deixa eu ver. Tem 3. Vocês vão ganhar pizza de salsicha. Postem aí nos comentários, tá bom? Se você é o vencedor da pizza. Agora aqui é o seguinte, galera. Tem que achar esse lance. Isso aqui é surreal, né? Isso aqui é surreal. Teria que achar. Isso aqui tem cheque perpétuo. Rafa, não tem cheque perpétuo, coisa nenhuma. Dá pra cobrir de dama. Cuidado nesse momento. A mentira continua. Se você trocar a dama e jogar rei por H1, esse final é perdedor pras brancas, tá bom? E o fato é porque o rei já vai estar deslocado, vai estar muito próximo aqui desse peão. Vou mostrar, tá bom? Vou mostrar porque tem gente que fica curiosa aqui com esse final, né? Realmente não parece que é um final vencedor, mas é, né? E aqui joga o quê? Ó, pra vocês terem noção como esse final é mentiroso, qual é o lance que ganha? Esse também ganha, mas esse também ganha, rei B5. Esse daqui eu não sei se... Esse daqui talvez ganha também, com o tempo caindo, se o adversário não perceber. Mas esse aqui no presencial, esse aqui é o suficiente, ó. Por que esse final ganha? Porque aqui tem rei C6 de novo, você vai triangular, ó. Aí você vai jogar um rei C5. Opa, o que eu fiz? Eu perdi aqui. Aqui eu perdi. Rei B5 e depois rei C5. É, esse final ganha. Eu perdi esse final aqui. Não valeu, Rafa, você perdeu. E aqui depois de rei pra cá... Cara, se eu encostar aqui de novo, ele vai defender. Aqui tem que jogar rei B4. É mentira esse final. E aí joga o quê? Joga aqui e quando o rei chegar... Ah, não dá tempo. Tem esse, né? No limite. É sensacional, né? Por isso, nesse momento aqui, o jogador teria que fazer essa leitura. Volta lá, volta lá. Nesse momento aqui do dama E7, o jogador teria que rapidamente fazer essa leitura ao toque. Vai ter rei B2. E jogar o lance dama em F3 primeiro, para somente então jogar o lance rei por H1, né? Agora, uma dica prática. Você não precisa fazer esse cálculo todo aqui. Mas se você tá na dúvida, se você acha que esse final... Você não vai ganhar se você trocar aqui. O mais provável é que você vai perder porque o teu rei tá longe demais. Você não precisa calcular isso. Você fala, cara, dá pra eu evitar a troca de damas e depois tomar e manter a dama no jogo? Dá. Entendeu? Eu acho que poderia ser um raciocínio mais ou menos assim. E aqui sim a gente teria chances pros dois lados, né? Cara, é muito difícil encontrar essa sequência. Por isso a partida seguiu com torre por peão. E agora... finalização do Sindarov. Dama em H4 com cheque. Torre em E1. Que maravilha atacando a dama. Dama G2, dama G5, tá ficando pequeno. Rei G3, dama em E3 com cheque. E por isso, nessa posição, meus amigos, o Wei abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Venceu Javokir Sindarov, galera. Campeão da Copa do Mundo 2025, um dos torneios mais difíceis do xadrez, galera. Que sensacional. Que ascensão aí do Sindarov. Tem uma coisa que eu vou comentar aqui do Sindarov. Foi em um dos torneios que ele jogou recentemente, ele podia escolher o adversário. Ele foi tão bem no torneio que ele podia escolher. A galera tava escolhendo o jogador de menor rating. O Abazov, eu não sei quem. Aquela galera que é boa, mas tá lá no torneio. Se não fosse boa, não estaria no torneio. Mas são os de rating mais baixo. Quando chamaram o Sindarov... E para ele escolher o adversário, ele escolheu simplesmente Hikaru Nakamura, galera. Hikaru Nakamura. A hora que ele escolheu o Hikaru Nakamura, a reação de todo mundo foi tipo... O quê? Todo mundo ficou assustado, olharam pro Calci e o Calci tipo, deu risada, assim, falando, caraca, né? Ele achou legal. Né? Falou, caraca, que animal, né? O cara, não é possível isso, né? Para ele era mais importante ter a oportunidade de jogar contra o Nakamura, né? Ter esse desafio, poder até vencer esse desafio... do que escolher o cara de rating mais baixo para ganhar ponto. E sabe o que aconteceu? Ele venceu o Hikaru Nakamura nesse match, né? Então, o cara não tá de brincadeira. Sindarov, um nome muito forte para o torneio de candidatos. Não vou dizer que é o favorito, mas é um nome certamente pesado para o torneio. E o Wei vai estar também no torneio de candidatos. Outro nome gigante. Esse torneio vai ser fantástico no ano que vem.
Mas é isso, a gente finaliza aqui a cobertura, só mostrar aqui o relatório do chess.com. A gente teve uma precisão monstra do Sindarov, 97% de precisão numa partida de 60 lances, uma partida rápida, com pouco tempo no relógio. É pra ser campeão, né? Fechou com chave de ouro. Tá bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço pra todos vocês e até a próxima. Valeu!